programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que chama a atenção do mundo inteiro. Nós estamos na terceira década do século XXI e os indicadores globais, nacionais, locais, ainda fazem a nossa atenção se voltar para a questão da fome, da pobreza e da insegurança alimentar. Juntos, assim, parecem a mesma coisa, mas as estratégias são diferentes para combater cada coisa dessa. E principalmente gira e orbita em torno de políticas públicas de uma percepção em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano, por exemplo, a isso que é um direito universal, a isso que é tão básico, que a gente não acredita que nessa terceira década do século XXI a gente esteja falando sobre isso. O fato é que, no rumo que o mundo está indo, com as polarizações que são políticas e deixam de discutir temas essenciais que diz respeito a todo ser humano e a todo cidadão, a gente termina tendo não só um vale, um fosso, um universo de coisas que nos separa disso que é uma indignidade humana, a questão de fome e de insegurança alimentar. De tanto falar sobre isso, eu acho que é preciso haver um letramento, a gente precisa conversar sobre isso, porque a gente vai escutando esses termos e eles não são claros para a gente vai repetindo, eles vão se tornando comum e, na prática, não resolve nada a gente só ouvir falar sobre isso. Então, existe uma mediatização de temas essenciais em que a gente precisa traduzir para saber o que você, o que eu, o que os governos, as empresas e toda a humanidade tem a ver com isso. E esse é o caso de pobreza, de fome, e especialmente insegurança alimentar, que também está dentro desse contexto todo. Para discutir isso, é claro que a gente tinha que chamar uma autoridade no assunto. Eu estou aqui com um doutor em nutrição, Gilvo de Faria Júnior. Ele, além de doutor em nutrição e saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública, ele é mestre graduado em nutrição, tem uma experiência e pesquisa voltado como docência, como pesquisador para a área de nutrição, ou seja, ele dorme e acorda pensando em nutrição e está atuando numa área onde há uma escassez de percepção adequada, que é na área da nutrição, mas em relação à insegurança alimentar. Ou seja, a nossa conversa vai ser ótima. Muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios, professor. Eu que agradeço, quero agradecer a Ana, a você, Maia, pelo convite e por essa oportunidade, né, de estar trazendo informação para o seu público. A pobreza, a gente é que agradece, na verdade. A pobreza e a insegurança alimentar, elas são questões interconectadas, na verdade, né? Que têm um impacto significativo na vida das pessoas no mundo inteiro, porque tudo começa por aí. Quer dizer, você nasce e o que é fundamental? O que é a primeira coisa? É você ter comida. Pois é. E você ser saudável, para você impactar vidas, desenvolvimento das cidades. Então, assim, é um direito fundamental. Uhum. Como foi que a gente chegou onde a gente está hoje, professor? Pois é. Aproveitando a tua deixa, né? Os estudos já mostram que ainda na concepção, ainda dentro do ventre materno, o que a mãe consome vai ser determinante para a vida adulta dessa criança, né? Ela, ainda no ventre materno, ela vai aprender sabores, ela vai formar os hábitos dela. Então, você vê a importância da alimentação adequada, né, Maia? Sim. Aí, aproveitando até uma provocação, né? Tu achas que temos segurança alimentar? Eu, você? Não. Não? Não. Eu acho que ela passa por legislações, por produção de alimentos, sim. por como acesso a esses alimentos, ao que é saudável e o que não é, ao que é privilégio e o que não é, e o que é fundamental para sermos saudáveis, né? Para a gente poder viver. Isso. E viver é estudar, é entregar, é desenvolver, para a gente poder existir, na verdade. Pois é, aí você vê, né? A Lei 11.346, ela diz, né, que a alimentação adequada é um direito fundamental de todo ser humano, para que ele tenha dignidade, não é? Para que ele tenha condições de ter os direitos constitucionais, para que ele tenha lazer, para que ele tenha saúde,
para que ele consiga. Por aí. Tudo começa por aí, e termina não aí. É? E aí, por isso que eu te perguntei, né? Será que a gente tem segurança alimentar? E você está certo quando você diz que não, porque se a gente se baseia no conceito de segurança alimentar, veja bem o conceito de segurança alimentar. O que é segurança alimentar e nutricional? Que todos, independente de cor, nível socioeconômico, escolaridade, todos têm um acesso regular e permanente. A que, Gilvo? A uma alimentação adequada, tanto em qualidade quanto em quantidade. Sim. De forma regular, veja bem, e permanente, respeitando o aspecto do ambiente, né, da questão da sustentabilidade, respeitando a questão cultural, econômica. Então, se a gente se prender a esse conceito, quem é que tem segurança alimentar? Porque mesmo quem tem condições econômicas, porque quando a gente fala de insegurança alimentar, a gente faz uma conexão imediata com pobreza e com fome. Isso. Com comida. A gente não tem essa segurança porque a gente compra comida envenenada, com agrotóxico. Isso. De todo tipo, né? E a gente enfrenta uma indústria que não é a da saúde. Não. Então, assim, não é só uma questão de condição social, Isso. de acesso à comida. Uhum. Agora, claro, que quando a gente conecta a insegurança alimentar, a questão da pobreza e da fome e aos indicadores, aí fica mais grave ainda, não é, professor? E aí, trazendo para o público, né? O pessoal fica vendo que segurança alimentar, insegurança, que danado é isso, né? Existe a escala brasileira de insegurança alimentar. Ela nada mais é do que um questionário com 14 perguntas, em que quanto mais respostas sim, mais insegurança essa comunidade, essa população, ela apresenta. Né? Então, são perguntas referentes aos 90 dias, ou seja, 3 meses antes. Então, eu chego para a comunidade e pergunto, olha, você sentiu ou teve a preocupação de que a comida iria acabar por falta de dinheiro? Se ele responder sim, ele já é considerado como ISA leve, né? Insegurança alimentar leve. Se, além disso, começou a haver uma redução na quantidade de alimentos, ou seja, ele consumia 3 refeições diárias, passou a consumir 2. Ele já entra na condição de insegurança alimentar moderada. Passou disso, quando já começa a haver fome, e aí já incluindo crianças, né, menores de 18 anos inclusive, aí já é a ISA grave, já é a fome, né, que tanto se alardeia por aí. Né? E aí, como você disse, envolve a indústria, com certeza. Não basta eu ter renda, tá, para eu ter uma alimentação saudável. Estudos publicados na Revista de Ciência e Saúde, no Jornal de Pediatria, têm mostrado o seguinte: será que os indivíduos que recebem o Bolsa Família, né, recebem ajuda do governo, será que eles melhoraram a alimentação? E eles visto que não melhoraram. Pelo contrário, houve um aumento no consumo, no caso das crianças, né, de guloseimas, de bebidas açucaradas, tá? Entre os adultos, também houve um aumento nos alimentos ultraprocessados, e aí, aproveitando para informar a população, que danada é isso também? O que é alimento ultraprocessado, né? É muito simples, gente. Basta você olhar no rótulo, e se você consegue observar ali no rótulo, com uma composição, muitas vezes é difícil de pronunciar, né, de produtos químicos, aquilo ali é produto ultraprocessado, né, que são feitos, né, para causar o vício mesmo. Estudos, para você ter uma ideia, Maia, os estudos mostram que essa ânsia, né, por determinados alimentos que a indústria ela fabrica, nesse sentido, conhecedora do sistema nervoso central, né, e dos estímulos do prazer, né, das sensações, é semelhante a um indivíduo viciado em drogas. Para você ver... Como é impactante, né, professor? Pois é. Ou seja, onde é que está a segurança alimentar, né? Por mais que eu tenha escolaridade e por mais que eu tenha renda, isso não me garante uma segurança alimentar. Se você chegar aqui, por quê, né? Aí vem os determinantes da segurança alimentar. Um deles é a disponibilidade de alimentos. Se você chegar aqui na rede de supermercados,
A nossa alimentação, ela é pautada no que tem disponível. Não é verdade? Sim. É o que está ali disponível. Não é o que é o necessário, que é o importante, na verdade, né? São muitos pontos em relação à pobreza e à insegurança alimentar no Brasil. Qual é a diferença entre os dois termos para a gente entender, professor? Pois é, a pobreza, né? Classificado o indivíduo, hoje o indivíduo com uma renda abaixo de R$ 77 per capita, né? Ele é considerado, está abaixo da linha da pobreza, né? Então, é nesse sentido, né? E a questão da insegurança alimentar é quando você não tem acesso ao alimento de qualidade, não é? Para atender as tuas necessidades, seja em quantidade e em qualidade também é importante, né? Aí você vê, a gente não atende, não tem acesso ao alimento de quantidade suficiente. Se tivéssemos, não estaríamos com os indicadores tão elevados de obesidade, né? E de sobrepeso. Você vê, Teresina está em torno de 40%, quase 50% de sobrepeso, né? Em obesidade a gente está na casa dos 20%. Então você vê, o Brasil 30%, em torno de 30% de obesidade. Então você vê, a gente não tem realmente, há uma insegurança alimentar, né? Sim, é interessante porque isso a gente já está discutindo no mundo inteiro, né? Particularmente no Brasil, já há algum tempo, com várias políticas públicas que foram implementadas. Se a gente pega os marcadores, por exemplo, a gente lembra do ano 2000, a questão do Plano Real, com os preços que foi já feito de uma economia. A gente, a partir de 2015, teve uma reversão nesse quadro, né? Já que tem a questão do Betinho, né? Também, aquele movimento gigante de combate à fome, que o Brasil inteiro se mobilizou, como globalmente estava todo mundo se mobilizando, né? Em 2017, a pobreza já estava na casa, eu estava olhando, de 27 milhões de brasileiros em extrema pobreza, quase 14 milhões em 2019, né? Que era quando a gente olha para esses números. Sim. Em 2020, esse quadro se agrava, 2021, por causa da pandemia, né? Aí fica realmente totalmente sem controle em relação a isso, pela condição desse cenário pandêmico. Aí o auxílio emergencial criado na pandemia teve um fôlego curto, né? Porque em 2021 a pobreza estava em quase 33 milhões de pessoas por conta da pandemia, né? Aí dessas pessoas aqui, aí eu estava olhando que 18 milhões estavam em extrema pobreza. Aí foi indo, professor. Aí em 2022, véspera das eleições presidenciais, o Auxílio Brasil expandiu a cobertura para 14 milhões. Quando a gente olha para essa linha do tempo aqui, é para você entender como isso é importante, mas ele fica importante em determinados momentos da nossa história no Brasil, né? E que muitas vezes se faz um uso errado ou equivocado em relação a isso. Aí fala do auxílio emergencial, aí fala de outras coisas. O fato é que, em 2 de março de 2023, o Bolsa Família foi recriado, recuperando essa estrutura de benefícios, de desenho que é operativo e de condições que são pensadas, eu não sei se impacta, é por isso que eu estou fazendo essa contextualização tão longa, na questão da educação, da saúde e da assistência social, que foi o que notabilizou esses benefícios anteriores. Nós estamos em que página, estamos indo para onde, quando a gente liga esses pontos de benefícios sociais, liga a crise econômica que está tendo no mundo, liga um mundo pós-pandêmico que ainda vai sofrer consequências por pelo menos mais 4 ou 5 anos. A economia no mundo está um caos. E a gente tem pessoas que não têm trabalho, não têm qualificação, não têm educação. Para onde estamos indo? Pois é. Fazendo... Me desculpa o contexto longo, é só para a gente poder situar as pessoas. Gente, mas eu estou ouvindo falar nisso há tanto tempo, por que eu falando nisso está falando nisso de novo? Pois é. Maia, aproveitando a tua deixa, o teu apanhado histórico muito pertinente, né? Você vê, eu queria trazer também o seguinte, você falou do Betinho, tudinho, né? O Fome Zero, né? Sim. Quando ele foi criado num ambiente, num contexto altamente favorável, não é? A pujança econômica mundial. Hoje, como você retratou aí, não é? A gente está na bancarrota, né? O mundo, né?
guerras, escassez de alimentos, não é? E naquela época houve uma oportunidade única de ser criado, de ser injetado, né, de ser criado políticas estruturais. E estava previsto dentro do programa tanto políticas emergenciais, e aí temos o Bolsa Família, como políticas estruturais também. Não é? E o fato do Brasil ter saído do mapa da fome se deve a muitas coisas que foram feitas com muitas décadas de antecedência. Começou em 1990. Pois é, né? Na verdade, o combate à pobreza. Isso. Ele como prioridade numa agenda internacional que terminou pautando outros organismos multilaterais. E aí começou a virar política pública, justamente, que até hoje a gente não vê muito resultado. Você vê, né? Eu queria citar o Alisson Paulinelli, né? Ele foi, graças a ele, para quem não conhece, ele já faleceu, né? Agrônomo, ele pegou o Cerrado de Minas Gerais, solo pobre, enriqueceu, foi visto pelo governo na época de Geisel, ele foi chamado para ser ministro, mais de 3.000 pesquisadores foram pelo mundo afora para aprender a tecnologia para cultivo nesse tipo de ambiente, sem condições nenhuma de seca, de solo pobre. Ele trouxe isso para o Brasil, inclusive ele foi indicado ao Prêmio Nobel, né, da Paz, e ele trouxe isso para o Brasil. E por que eu estou dizendo isso? Hoje somos os maiores produtores de grãos do mundo. A gente está ali pau a pau com países como os Estados Unidos, né? Não é? Para você ver. Agora, por quê, não é? Como você disse, tanta gente passando fome, não é? Por quê? E a pobreza vinculada à insuficiência de renda, né? Isso. E o mundo discutindo a possibilidade de uma renda única básica. Imagina. Né? Por conta dos avanços da tecnologia e da falta de qualificação da imensa maioria das pessoas no planeta para ocupar essas posições novas, porque não estão qualificadas. Sim. Então, os grandes institutos, órgãos do mundo, e Big Techs e outras grandes empresas já estão discutindo, você deve ter ouvido já, né? A renda básica única, que eu não sei. Você vê, você falando nessa questão da qualificação, né? Tem que ter qualificação também, não é? Quase sempre a escolaridade, ela está atrelada à renda. Quando eu melhoro minha escolaridade, a probabilidade de eu conseguir melhores empregos e melhor renda aumenta, né? Então, você vê, voltando à questão histórica, foram medidas feitas a longo prazo e políticas estruturais, não é? Para que a gente pudéssemos ter saído do mapa da fome, tá? É importante... Mas a gente só aumentou nos últimos 30 anos, justamente, né? É importante a política emergencial, sem dúvida. Quem passa fome não vai esperar uma mudança estrutural, né? E quando eu falo mudança estrutural, educação, né, de qualidade, não é matriculados. O fato de estar matriculado, sim, em termos de qualidade. Como é que está sendo esse ensino de qualidade? E a condição, né, para ter o benefício. Como é que você acha que a insegurança alimentar, ela dimensiona a fome e a insegurança, professor? Como é que ela dimensiona isso aí, né? E a fome e a pobreza? Você vê, é provável que haja subnotificação, não é? Ela não consiga abarcar, né, a realidade, não é? É possível, né, que haja uma subnotificação. Hoje temos 33 milhões de indivíduos em insegurança alimentar grave, né? Ou seja, indivíduos passando fome, não é? Então é possível sim que haja subnotificação, não é? Não há uma mensuração em relação, fala-se em segurança alimentar, mas será que realmente não tem como a gente mensurar? E aqui na nossa conversa a gente chegou à conclusão que não existe segurança alimentar ao pé da letra, não é? Não. Você vê, escolaridade garante? Não necessariamente. Os sistemas sociais de proteção, eles são muito restritivos, né? Porque eles pensam a alimentação e a comida como algo isolado. Justamente. Então, por exemplo, se a pessoa perde o emprego, isso impacta na segurança alimentar dele, no que ele come, né? Então, assim, eu acho que há uma escassez de políticas públicas mais eficientes e a longo prazo que não sejam eleitorais. Né? Isso. Geração de emprego, né, Maia? Geração de emprego. Sim. É aquela coisa, né? Eu costumo dizer, né, que um indivíduo,
A pior forma de escravidão é quando você depende do outro. Concorda? Sim. Trazendo, por exemplo, por que muitas mulheres sofrendo violência, levando para outro assunto, né? Mas para entender, conectado. não é? Não sai. Por quê? Porque ela tem independência financeira, não é verdade? Muitas vezes isso impede dela sair daquela situação de dificuldade, né? E que tudo leva à questão da insegurança. É o que a gente estava falando, isso. Tudo gira em torno disso. É uma pobreza que eu acho que ela é multidimensional. Multidimensional, né? Então afeta tudo. Isso. Ela dimensiona a exclusão, desproteção, Isso. entendeu? Do mesmo jeito, e o primeiro impacto é a insegurança alimentar. É a pobreza e a fome. Justamente, do mesmo jeito, o indivíduo que não sai da ajuda, né, do assistencialismo, Sim. que eu repito, é importante, mas ele tem que sair desse ciclo. Né? Inclusive a lei, ela diz que é dever do poder público garantir a autonomia, né? Autonomia de viver do indivíduo. Para isso eu tenho que dar renda, eu tenho que dar emprego, né? Para que ele tenha autonomia e não fique o escravo, não fique o eterno dependente. Né? Você veja que impressionante, né? Dados do Ministério do Desenvolvimento Social. Os estados em que os beneficiários de auxílio do governo já supera carteira assinada. Aí você pega Maranhão, Piauí, nessa ordem, né? Amapá, Pará, Paraíba, Acre, Alagoas, Sergipe, Bahia, Amazonas, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte. Ou seja, são estados em que a quantidade de beneficiários já supera o número de carteiras assinadas. Então você vê, eu preciso da renda para eu ter acesso à alimentação saudável e adequada. Eu preciso que haja políticas para que esse alimento esteja disponível também. É muito comum o indivíduo, quando vai para a área rural, áreas mais afastadas, ele até tem renda, mas o alimento não está disponível. Por que não está disponível? Às vezes falta energia. O indivíduo que vai comercializar, ele não vai trazer alimentos saudáveis que dependem da energia, que dependem de uma refrigeração. Né? Aí tem a questão do transporte, as nossas rodovias, né, esburacadas, isso também afeta no preço do alimento. Infraestrutura, né? Infraestrutura, não é? É só isso? Aí vem a questão da utilização. Eu preciso ter saúde para que esse alimento seja aproveitado, para que eu me alimente. É a questão da utilização. Só isso basta? Ainda não. Eu preciso ter o alimento constante, permanente. Aí entra a questão da estabilidade. Todo mundo já sabe os períodos de estiagem, os períodos de chuva. Falta o quê? Falta eu fazer uma política que garanta alimentos independente do clima. Não é verdade? E vai piorar, porque agora também não Claro. existe uma definição clara em relação a contextos climáticos, né? Deu a Sim. louca no mundo, porque a natureza reagiu, a gente maltratou bastante, e em alguns casos são realmente irreversíveis. O fato que também, só para encerrar nossa entrevista, esse contexto em de que empreenda, né, vá para a tecnologia, eu acho assim que ele tem que ter uma medida, porque quando a gente fala em empreendedorismo nesse século, a gente está falando também numa camada grande de precarização de empregos. As pessoas acham que ser motorista de um aplicativo de carro é ser empreendedor, ou entregar comida em domicílio, porque você tem uma moto, alguma coisa, você está empreendendo. Mas a precarização disso que foi monetizado, mas que o lucro não é dividido, não igualmente, né? Porque Sim. o capitalismo não permite isso. Sim. Mas que pelo menos propiciasse essas pessoas que tivessem um salário digno, uma remuneração digna. Sim. Aí vem a questão das tecnologias, que elas são aliadas num contexto em que o fato de serem aliadas vão resultar qualidade de vida para as pessoas, né? Porque quando você fala de trabalho, de tudo, há uma exclusão digital também. Eu sei que o Brasil é um dos países mais conectados do mundo. A gente tem mais de 80% das pessoas conectadas. Mas conectado, que não significa dizer que isso está sendo transformado em qualificação, em trabalho. Isso. Conectado. É. No sentido mais, talvez, empobrecido do que é a conexão e que até rouba seu tempo, Sim, na verdade. sim, Né? sim. Enfim. Aproveitando a tua deixa, né? Os estudos mostram que
quanto mais tempo de tela, Sim. num tablet, num celular, num computador, maior, no caso de crianças e adolescentes, Sim. mais prejuízo cognitivo de aprendizagem, né? São falácias que são ditas, mas um aplicativo A ou B vai educar. Não, os estudos já mostram que quanto mais tempo eu passo dentro de uma tela, inclusive eu fico sedentário, né? Quantas pessoas vão acessar uma mensagem, quando se tocam já são mais de 2 horas ali, nem se perceberam disso. Eu sei que tem ODS, são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Sim. que orbitam em torno dessa que é uma causa da humanidade, né? E que a gente precisa expandir, ter consciência, na verdade, em relação ao que significa insegurança alimentar, o que significa fome e pobreza, e a repercussão disso nas nossas vidas, nas nossas cidades, na humanidade, e que vai impactar a todos indistintamente. Porque não é só quem passa fome, não é só, tipo, que a gente um pouco que naturalizou as coisas, né? E a gente também tem dificuldade e dificuldade não, a gente é hipócrita, a gente não nomeia as coisas, né? Então, eu acho que trazer você aqui é chamar a atenção para isso, né? Para onde é que a gente está indo, o que está sendo construído. E existe uma forma da gente se proteger em relação a isso, da gente como cidadão. Nós estamos organizados nesse nível, enquanto nação? Pior que não. Não, né? Um dia desse eu estava conversando com um profissional, né? Sendo atendido por um profissional, e você vê escolaridade elevada e tal. E ali no meio da conversa ele disse, mas se é aprovado pela Anvisa, é seguro? Não necessariamente. Então, para você ver, né? Uma pessoa letrada, formada, mas com essa concepção. Imagina um leigo. Eu entrevistei outro dia uma geriatra, só para encerrar. Sim. E ela disse, gente, eu não sei se é diazepam, tá? Eu não sei, eu não tenho certeza. Mas, de qualquer forma, esse é um podcast que ele está disponível, tá? Inclusive, você pode até acessar minhas redes, que ele tem os links lá. Mas que ela falava que era uma medicação proscrita, ou seja, uma medicação que não podia mais ser prescrita, ela não podia mais ser recomendada, né? Principalmente para idosos, né? Que a gente estava falando sobre longevidade, e ainda tem disponível. Então, quando você falou da Anvisa, eu fiquei ligando as coisas, os órgãos, né? E as regulações, isso, né? trazendo para a alimentação, né? Sim. Salsicha. Câncer. Está lá sendo vendida. Inclusive, faz parte da cultura o cachorro-quente, né? Que tem que ter a salsicha, né? E tem tanta coisa. A gente Pois vai falar de biscoito Ah. recheado, vai falar, insegurança alimentar aí também, Não, né? trazendo você vê como a indústria alimentícia, ela é perversa, né? Sim. Ela mede a textura do biscoito em hertz, não é? Porque a tendência nossa é o quê? Murcho eu não consumo, não quero. Sim. Ela pensando nisso, para você não deixar de consumir, ela vai produzir alimentos, biscoitos, com essa... E aí isso também está dentro do segurança alimentar, Claro. porque a gente associou insegurança alimentar aqui a fome e pobreza num contexto de políticas públicas, que a gente já vive há um tempão no mundo, no Brasil particularmente, falando sobre isso, e outros países, outras nações que lidam com isso, né? Mas se a gente fosse falar só sobre insegurança alimentar, é outra entrevista, professor. Você vai ter que voltar aqui para a gente poder conversar sobre isso de novo, tá bom? De qualquer forma, foi muito bom tê-lo aqui. Muito obrigada pela entrevista. Você só dá aula, não que isso seja pouco? Sou dedicação exclusiva, não é? Dedicação Isso. exclusiva. Essa Universidade Federal do Piauí é uma potência, né? Essa semana a gente só tem entrevistado professores, doutores, assim, que são fantásticos, né? Então, assim, pena que eu acho que nós ainda não chegamos no Piauí, no Brasil como um todo, mas particularmente no Piauí, das empresas demandarem a ciência dentro das academias, né? Porque já pensou a sua colaboração dentro disso? Vou lançar uma indústria de alimento, vou lançar uma lanchonete, um restaurante, eu não sei o quê. Por que não adota como causa a insegurança alimentar? Aí mais uma deixa tua, desculpa, você vê, pior que a indústria alimentícia, ela tem grandes especialistas, conhecedores do sistema nervoso, conhecedores da tecnologia de alimentos, só que... É tipo assim,
É business. É, É. justamente. É tipo assim, você vai usar o que você sabe para fazer as pessoas amarem isso. Isso. Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Enfim, a gente conseguiu resumir, eu acho, né? Muito obrigada, professor, agradeço, pela mãe. entrevista. Ótima entrevista. Você continua aqui com a gente. Eu só queria dar um recado rápido aqui sobre a Faculdade 7. A Faculdade 7, ela criou no Brasil o Sistema Presencial Modulado de Ensino, que é uma potência, acabou de lançar o curso de odontologia, mais um dentro de todo o conjunto de 33 cursos agora que a faculdade tem, em modalidades de ensino diferentes. E que a gente recomenda que você conheça por causa dos programas sociais, por causa da gestão humanizada da professora Tânia Sampaio, por causa da estrutura, são 11 mil metros quadrados, por causa de todas as validações do Ministério da Educação e Cultura em relação às metodologias próprias criadas pela faculdade, como o sistema presencial modulado de ensino, onde o aluno vem, assiste de qualquer lugar do Brasil, assiste uma semana de aula, de quinta a domingo, e ele tem depois uma sala de aula invertida, e ele tem toda uma tecnologia à disposição dele, e não é um curso remoto. Né? E os laboratórios, as aulas presenciais são de alta performance, ou seja, trata esse acadêmico como ser humano, ele não precisa largar a família dele, os amigos, os estágios são feitos na cidade onde ele mora, é fantástico. É com esse recado da Faculdade 7, que é incrível, né, que a gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já já com o giro, dados que falam, tem muita coisa ainda no programa. Eu estou esperando você. Até já. Odontologia é na Faculdade 7. Horários flexíveis que possibilitam trabalho e estudo através do inovador sistema presencial modulado. Você que mora em outra cidade pode fazer o curso dos seus sonhos em 5 anos e 1 semana de aulas presenciais por mês. Com uma equipe docente de excelência, laboratório e clínica com tudo que há de mais moderno. Inscrições abertas, vestibular agendado. Informações no WhatsApp 869-9920-8914.